tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome, que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém. Amém. Eu gosto desta conjugação do verbo para Deus, porque a conjugação verbal da nossa língua português, o verbo ser se conjuga em 3 tempos simples: passado, presente e futuro. Eu fui, eu sou e eu serei. Mas para Deus se conjuga apenas no presente. Ontem eu sou, hoje eu sou, amanhã eu sou. Deus não muda, Ele é o que Ele é. Ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Queridos irmãos, eu quero trazer-lhes uma reflexão sobre parceiros na missão de Deus, porque pela fé a missão avança, é o que está aqui, né? Pela fé o Evangelho avança. Mas antes eu estava pedindo oração e falando sobre a situação do Mali. Hoje pela manhã foi bastante tenso, porque os jihadistas, os extremistas atacaram algumas regiões e foi justamente na região onde a gente está. Nós temos o projeto a 60 quilômetros da capital, tem uma autoestrada que vai para a Costa do Marfim. Nós estamos aproximadamente 500 metros para dentro da autoestrada e os jihadistas passaram por ali, logo na frente, indo à capital, tomaram um posto do governo no controle, que a gente conhece bem ali, e outros lugares, enfim, uma tensão muito grande no país e na localidade ali de onde a gente está. E o aeroporto foi fechado, o aeroporto está bloqueado, não tem como chegar e nem sair. E a minha esposa está lá no projeto, lá no interior, com mais 2 missionárias. Eu não posso ter contato muito com ela, por questão de segurança, mas eu consegui falar com ela pela manhã, algumas palavras, e estou procurando outras vias para contatar e saber a situação. Mas o certo é que é uma situação muito tensa, muito perigosa. Eu queria só passar aqui algumas imagens, se tem aí, mas se fosse possível não passar online, na rede social, ou não gravar, por questão de segurança, porque tudo hoje se passa no mundo. Então foi um ataque muito terrorista hoje de manhã, alguns rebeldes foram mortos, alguns jihadistas que passaram por ali.
E eles não têm dó, eles chegam matando mesmo. Então a situação é terrível. Ele cortou, você cortou a internet, né? Oi? Assim. E então, os irmãos orem muito, porque a situação é bastante complicada. Às vezes a gente fala, você não tem ideia do que é, mas são extremistas que, por questões de fé e de religião, eles chegam atacando. Se você não tem a crença deles, pode correr esse risco. Nós temos ali a igreja, temos as crianças do orfanato, temos a escola, temos o projeto, todo o trabalho que está sendo feito ali. Nós precisamos de muita oração, mas cremos que o Deus que cuida está presente em qualquer lugar. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, os livra e os protege. Então, ore muito por essa situação, para que eles possam estarem protegidos e guardados ali. Tem um vídeo ali que aparece, mostre outras imagens, são imagens muito fortes, pode passar outra imagem se tiver aí, mas são pessoas decapitadas, são pessoas que, enfim, os extremistas rebeldes, eles chegam sem piedade, porque para eles tem que ser Maomé e Alá, caso contrário, tudo vai ser destruído e tudo vai ser acabado. Tem outra imagem aí? Passe, por favor. Os daqui não estão enxergando lá. Ah, ok, está certo. Obrigado. Só para os irmãos estarem orando, entendendo um pouco da realidade, um pouco da situação que está se vivendo nesse exato momento lá naquele país. E eles chegaram muito armados. À tarde, hoje, o governo conseguiu um pouco restabelecer o controle, mas eles estão sendo muito bem equipados com o mundo oriental por trás, com armas pesadas, com muita força, para desestabilizarem o governo do país e tentarem implantar a lei Sharia, que é a lei islâmica, porque é um país democrático, é um país onde tem liberdade de se pregar o evangelho, mas há estes ataques e essas tentativas para intimidar as autoridades, intimidar os cristãos. E foi recuperado muito armamento, foi recuperado muita coisa, muitos rebeldes foram mortos, civis, cristãos, enfim, houve na fuga, hoje eu tive informações na fuga, quando o exército conseguiu chegar e poder fazer alguma segurança, 20 destes rebeldes atacaram lá chama Carrapide, lá chama Sotramá também, pararam o motorista e deram para ele o valor de $1.000, seria R$5.000, e disseram para ele, nos leve para a fronteira com a Guiné-Conakry, porque eles sabiam que iriam ser mortos. E o motorista do carro, da vanzinha, pegou eles e botou dentro e saiu. Era madrugadinha ainda hoje. Só que ele viu que eram terroristas e ele foi para um local próximo a um posto do exército e parou e disse, eu preciso abastecer. E comunicou ao exército logo na frente que tinha 20 terroristas dentro do carro dele. O exército veio e metralhou os 20 terroristas dentro do carro, porque no final eles iriam matá-lo. Então é uma situação muito tensa. Mas Deus vai proteger, Deus vai guardar. Pode passar rapidinho ali, só para os irmãos orarem e verem como está a situação. Pode ir passando, tem um videozinho da chegada ali, do ataque deles, eu acho, hoje pela manhã. Ou soltar estas imagens aí. Senão a gente já vai lá pro
para a palavra que nós queremos trazer. Mas isso é para os irmãos terem uma ideia do mundo não cristão e dos sofrimentos e das coisas que acontecem aí fora, que a gente não está nem sabendo, e como igreja, fica aqui nas mil maravilhas. Graças a Deus por esta paz e esta proteção. Graças a Deus por esta paz e esta proteção. Mas são irmãos nossos que vão para o mesmo céu. O sangue de Cristo que correu por mim e por você também correu por eles lá. E nós precisamos interceder para que eles estejam protegidos ali. Eu falei com o pastor Checorô, que é um dos líderes lá da igreja, e eles estão tentando uma possibilidade para que a minha esposa e as outras missionárias saiam de alguma forma, não sei como. E aí ele me disse, mas nós não temos para onde ir. Nós somos daqui e ficaremos aqui. Se necessário for, o sangue nosso vai correr, mas nós não negaremos a fé em Jesus. Então ore pela igreja, ore pelos irmãos lá, porque eles não têm para onde escapar, eles não têm para onde fugir, e o governo está muito enfraquecido ali, tá bom? Se não tiver outras imagens, não tem problema não, você já teve uma ideia do que está acontecendo, do que pode acontecer, mas eu sei que Deus vai guardar. As missionárias estão bastante abaladas ali, nós temos uma missionária ali que foi para nos ajudar, voluntária, já com os seus 70 anos, e ela disse, pastor, eu vou, e se for necessário, eu não volto mais. Quero deixar a minha vida no campo missionário. Então, ore muito por ela também, nessa situação de fuga. É muito difícil para já uma pessoa um pouco mais de idade ter que sair às pressas. Vamos orar para que Deus cuide e guarde. Sim, esse é o vídeo de hoje de manhã, quando eles estavam chegando. Essas caminhonetes que os irmãos estão vendo passar são os jihadistas chegando. Foram mais de 40 carregados de armamento para atacar. Então, hoje pela manhã eles chegaram gritando Allah Akbar, ou seja, estamos chegando em nome de Allah. E aonde eles vão chegando, eles vão metralhando, vão matando. E o povo está ali inseguro, sem saber o que fazer. Tanto carro quanto motos, foi no momento em que eles estavam chegando ali nesta região, muito armados e dispostos a qualquer coisa. Nós estamos aqui a alguns quilômetros apenas com o projeto. E o Senhor guardou que o governo conseguiu chegar a tempo antes que eles tomassem uma amplitude maior. Deus é maior. Deus é maior. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Se tiver aí os textos, eu vou compartilhando aqui. Parceiros na missão de Deus. Quando Deus está falando da libertação de Israel do Egito e das suas implicações missionais na obra missionária, à noite eu vou trazer mais alguns slides, mais algumas imagens, mas eu queria falar sobre este assunto aqui, que nós somos parceiros na missão de Deus. E tudo o que a gente faz, Deus, Ele sempre está usando e tendo a participação do ser humano na sua obra. E muitas coisas que são realizadas, Deus poderia fazer sozinho. Deus poderia realizar sem a participação de ninguém, mas Ele preferiu dar-nos este privilégio de sermos parceiros na sua missão. Sabe que Deus tem tudo. Eu ouvi um pastor falando esses dias, acho que foi o pastor Jander, e eu guardei isso no meu coração,
quando Deus tem um projeto. Deus tem um projeto. Deus tem um plano para executar este projeto. Deus tem todos os recursos e todo o dinheiro necessário para este projeto. Deus só precisa de um homem que creia nele e realize este projeto. Entendeu que Deus fala conosco? Deus tem o projeto, Deus tem o plano para fazer este projeto, Deus tem o dinheiro para fazer este projeto. Ele só precisa de um homem ou de uma mulher que diga: eu creio, e Deus o usará poderosamente. O que é para Deus fazer uma arca? Nada. Para Deus construir uma arca é nada. Ele poderia fazer assim com o dedo e a arca estar pronta. Mas ele precisa de um Noé que creia nele para a realização deste projeto. O que é para Deus criar uma nação? Não é nada. Deus pode criar uma nação num piscar de olho, mas ele precisa de um Abraão que creia em um projeto para que esta nação seja formada. Enfim, tudo o que Deus faz, Ele quer e Ele dá o privilégio da participação do homem. E isto para mim e para você nada mais é do que um privilégio. Fazer parte desta missão é um privilégio. Você conseguiu aí as imagens da aula, do slide aqui? Bota para mim aí, por favor. Que é a origem da missão de Deus. A gente vai acompanhando aqui, a gente vai participando aqui. Parceiros na missão de Deus. Vamos lá, diga comigo: parceiros na missão de Deus. Irmãos, esse conteúdo seria quase que uma aula que a gente daria, fala da origem da missão, o contexto da missão, o instrumento da missão, a esfera da missão e o poder da missão. Pode passar ali onde está e eu quero que os irmãos repitam comigo. Aí, diga comigo então: a origem da missão, o contexto da missão, o instrumento da missão, a esfera da missão, o poder da missão. Vamos lá, a origem da missão. Passe o próximo. A origem da missão é Deus. Falei ontem aqui que missões têm origem em Deus. Não é muito certo o hábito que temos de dizer que missões está no coração de Deus. E também deve estar no nosso coração. Não, missões não está no coração de Deus. O coração de Deus é missionário. A essência de Deus é missionária. Aqui. Então, quando nós falamos da origem da missão, nós não podemos fugir de Deus. Foi Ele quem iniciou. E quando Ele iniciou, foi lá no Éden. Quando Ele iniciou, foi lá no Éden. Adão havia pecado, falhado com Eva, e Deus poderia ter virado as costas e nunca mais procurado o homem. Mas o texto diz que Deus procurou por Adão. Deus foi buscar Adão. E a Bíblia diz que Jesus veio salvar e buscar quem se havia perdido. Então, a origem da missão é Deus. Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que tem o seu projeto. É para cá que eu aponto. Aqui. Isto
na missiologia é chamado de missio Dei. Missio Dei, diga comigo, missio Dei. Agora, tem algumas perguntas aqui. Vamos lá, vamos responder estas perguntas. Quem tomou a iniciativa de criar o mundo? Quem tomou a iniciativa de criar o mundo? Quem tomou a iniciativa de criar o homem? Quem tomou a iniciativa de redimir o homem? Quem tomou a iniciativa de punir o mundo? Quem tomou a iniciativa de poupar Noé? Quem tomou a iniciativa de chamar Abraão? Quem tomou a iniciativa de chamar Moisés? Quem tomou a iniciativa de enviar Jesus? Quem tomou a iniciativa de chamar e enviar os discípulos? Quem tomou a iniciativa de chamar e enviar Paulo? Quem tomará a iniciativa de voltar? Está diminuindo o tom. Quem estabelecerá seu reino eterno e restaurará todas as coisas? Então, Deus é quem sempre toma a iniciativa. A iniciativa vem de Deus. Nós apenas obedecemos aquilo que Ele toma a sua iniciativa para ser realizada. E qual é esta iniciativa que Ele tomou aqui? Foi a iniciativa de libertar. Eu e você fomos libertos por iniciativa de Deus. Foi Ele quem nos encontrou, nos achou, nos transformou e nos salvou. A gente vem aqui na igreja sempre, faz o apelo e fala para as pessoas, quem quer aceitar Jesus. Na verdade é o contrário. Quem é que Jesus está aceitando? Porque é Ele quem nos recebe, é Ele quem nos aceita. E Ele disse, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos. O texto que lemos disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo, por isto Ele não mandou ninguém, Ele não falou para ninguém ir, Ele tomou uma iniciativa. O que foi que Ele tomou a iniciativa, diz o texto, por isto desci, por isso eu desci. E quando Deus desce, alguma coisa acontece. Quando Deus desce, alguma coisa acontece. Por isso desci, para tirá-los das mãos dos egípcios, para tirá-los das mãos e livrar das mãos dos egípcios. E a Bíblia diz depois que Deus também viu como os egípcios os oprimiam. Então nós temos aqui a iniciativa de libertar é de Deus. E a iniciativa de enviar também é de Deus. Ele enviou o libertador. Eu tomo a iniciativa de libertar. Eu tomo a iniciativa de transformar. Mas eu também tomo a iniciativa de enviar. Quem vai fazer esta obra? Quem liberta é Deus. Quem transforma é o Espírito Santo. Quem faz a obra é Jesus. Mas os enviados com a mensagem somos nós. Nossa missão não é libertar nem transformar. Nossa missão é apenas proclamar. Diz o texto, vá, pois agora eu o envio para tirar o meu povo do Egito, o meu povo, os israelitas. Deus me enviou, Deus te enviou. Disse o profeta Isaías no capítulo 6, quando ele teve aquela visão e ouviu a voz do Senhor perguntando, a quem enviarei?
E quem há de ir por nós? E o Isaías gritou falando, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus nos chama para sermos seus parceiros nesta missão. Lembra o que eu falei aos irmãos? Deus poderia fazer tudo sozinho. Deus não precisa nada de ninguém, mas Ele nos deu o privilégio de sermos parceiros nesta missão. Veja o que Jesus falou aos seus discípulos lá no texto, quando Ele diz: vocês não me escolheram, mas eu escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça. A escolha foi de Deus para enviar. Quando em Marcos capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. E o nosso papel é discernir o que Deus está fazendo e nos unir a Ele naquilo que Ele está fazendo. Entenda muito bem isto aqui, irmãos. O nosso papel é discernir o que Deus está fazendo e nos unir a Ele naquilo que Ele está fazendo. Eu não sei o que Ele está fazendo na sua rua, eu não sei o que Ele está fazendo dentro da sua casa, eu não sei o que Ele está fazendo aqui dentro da sua igreja, mas o seu papel e o meu papel não é atrapalhar, é se unir e ver o que Ele está fazendo e realizar esta grande obra para que o nome dEle seja glorificado. Veja o que Jesus falou. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Alguma coisa Deus está fazendo, se una a Ele para a realização desta missão. Alguma coisa Deus está realizando, seja parceiro dEle nesta missão. Vamos repetir o que eu falei ontem aqui, diga comigo: Deus, eu não sei o que tu vais fazer, mas não o faças sem mim. Nós queremos ser parceiro dEle, nós queremos participar juntos. Nós não somos chamados para ficar olhando. Eu falei ontem aqui de Filipe. A Bíblia diz que Filipe estava no caminho de Gaza, deserto, está passando uma carruagem ali, uma carruagem real, porque é o primeiro-ministro que está passando. Na época, os carros mais importantes, puxados por cavalos, que corriam até 60 km por hora, os melhores. É o primeiro-ministro, é o ministro das finanças da rainha que está passando. E o Filipe ficou olhando e observando a carruagem passar. Talvez na mente de Filipe estava a ideia: que carruagem mais linda, que projeto mais lindo, que cavalos bonitos. E ficou olhando, e a carruagem vai passando e está indo embora. E o Filipe não tomou nenhuma iniciativa. Daqui a pouco o Espírito de Deus grita para Filipe: Filipe, pois não, Senhor, corre e sobe no carro. Eu não te chamei aqui para ficar observando a carruagem passar. Eu não te chamei aqui para ficar olhando a carruagem passar. Te chamei para você entrar na carruagem, fazer parte de um projeto, realizar uma obra e fazer o que eu quero que você faça. É isso que Deus quer de nós, irmão. Nós não fomos chamados para ficar observando. Nós não somos chamados para ficar olhando, achando bonito, ai que maravilha. Não, corre, entra dentro, faça parte do projeto, realize o projeto, faça a obra junto. Nós não somos espectadores, somos chamados para trabalhar junto com o Pai que até hoje trabalha. Veja que muitas vezes nós queremos fazer o que gostamos ou achamos até legal,
porém muitas vezes o que queremos não tem muita conexão com o que Deus quer. O que a gente quer não tem muita conexão com o que Deus quer, porque estamos aqui para fazer o quê? A vontade de Deus. Jesus disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pergunto para você esta tarde aqui, na missões, na obra missionária, na Missio Dei, você, na vida cotidiana cristã, está pronto, está pronta a dizer e a repetir esta oração: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Você está disposto a fazer esta oração? Porque às vezes a gente ora o Pai Nosso como algo decorado, sem se perceber do que estamos dizendo. Quando dizemos que a vontade de Deus seja feita, nós estamos dizendo: eu anulo a minha vontade, eu anulo o meu querer, eu anulo tudo que há em mim e eu me coloco na tua vontade. Seja feita a tua vontade na minha vida, nos meus sonhos, nos meus projetos. Não são meus, são teus, porque o que Deus tem e quer é muito melhor do que nós temos ou queremos. Veja o que disse o Senhor Jesus: a minha comida é fazer o quê? A vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, na parceria com Deus, nós precisamos nos submeter a esta vontade e deixar os nossos quereres, os nossos desejos, as nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Glória ao Senhor. E Deus, através do Espírito Santo, está agindo neste mundo bem antes de nós, de maneira que nós não imaginamos. Você não sabe o que está acontecendo neste mundo, e às vezes a gente acha que é o único, e muitos se acham a última bolacha do pacote, mas esquece que a última bolacha do pacote sempre está quebrada, está toda ela destruída. Dificilmente você vai achar a última bolacha do pacote inteira. Então nunca se acha a última bolacha do pacote. Deus já está trabalhando antes de nós, já faz muito tempo. Deus já está fazendo coisas extraordinárias. E nós não podemos achar que somos insubstituíveis, porque Ele realiza a sua obra de forma extraordinária através do seu Espírito Santo. Isso não começou ontem, isso não começou hoje. Diz a Bíblia: no princípio Deus criou os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas. Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está realizando alguma coisa. A sua palavra sempre está dizendo, pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Deus está realizando alguma coisa. Há um preço a ser pago, há um preço a ser pago, e às vezes esse preço é caro, mas vamos ser parceiros na missão de Deus, custe o que custar, venha o que vier, haja o que houver. Deus nos chama para esta parceria. Ser parceiro de Deus não é flores apenas. Ser parceiro de Deus custa caro às vezes. Jeremias disse, sabe que Jeremias achava legal ver os profetas profetizando. Oh, que coisa boa, os profetas profetizando. Quero ser profeta também. Coisa legal
Deus usar os profetas, aí você profeta, Deus tinha escolhido ele achou uma boa coisa. Quando ele entrou para o ministério profético, ele começou a sentir o peso da responsabilidade, e um dia ele disse para Deus: eu fui iludido, o Senhor me iludiu, eu pensei que era coisa boa, pensei que era fácil, e já não quero mais profetizar, já não quero mais ser parceiro, já não vou mais falar no teu nome, porque é muito difícil, isto é preço caro demais. Quando ele está falando isso, a Bíblia diz que logo ele grita: quando eu estou falando isto, um fogo ardeu dentro de mim, e os meus ossos começaram a queimar, e os meus lábios começaram a queimar, e eu tive que continuar profetizando e sendo parceiro de Deus, porque uma vez chamado para parceria, nunca mais você vai escapar da mão de Deus. É caro às vezes. Estava falando com o pastor Reiner ontem à noite, sobre o testemunho do irmão Abdullah, do livro. Quem aqui comprou o livro teve chance, eu não trouxe muito. Da próxima vez a gente manda mais. Mas esta semana eu estava conversando com ele para vocês verem o preço de servir a Deus, de ser parceiro de Deus na missão de Deus. O Senhor o salvou, o entregou, o chamou para o ministério. Ele se converteu depois de ter saído do grupo Hamas, teve que fugir, e há 18 anos nunca mais viu a família e nunca mais teve contato com ninguém lá da região do Oriente. Está escondido, porque eles querem matá-lo pelo fato de ele ter aceitado a Cristo e agora ser um proclamador, ser um parceiro de Deus. Esta semana, ou a semana passada, ele disse que não sabe como. Ele me falando, eu estava junto com ele, estava num seminário com a gente lá, mas ele disse que ele não sabe como. A mãe dele, com 82 anos de idade, descobriu o número do telefone dele, ele está escondido aqui, e ligou para ele, depois de 18 anos. E ele tinha orado, ele disse: Deus, é caro o preço, mas eu gostaria tanto de, pelo menos, ouvir a voz da minha mãe. Fazem 18 anos que eu não ouço a sua voz e eu nunca mais a verei. E do nada, ele disse que o telefone tocou, ele viu que era um número estranho, mas atendeu. Quando ele atendeu, era uma voz cansada de uma senhora que disse para ele: Abdullah, meu filho, é a sua mãe. Ele levou um choque. Depois de 18 anos, ele ouviu a voz da mãe dele: como você está, meu filho? Ele não acreditou, ficou em choque, parado, e respondeu e disse: mamãe, é você? Eu estou bem. Que alegria! Ela disse: eu estou bem. Quando falou isto, a ligação cortou. Ele não quis ligar de novo, porque não sabia realmente do que se tratava, mas ele entendeu a voz da mãe dele. Daqui a alguns minutos o telefone tocou de novo. Aí ele atendeu. Era um dos irmãos dele. E disse a ele: vou te mandar as fotos do que você acabou de fazer com a sua mãe. E logo recebeu no telefone dele as fotos da mãezinha dele, torturada e morta, porque entrou em contato com o filho. E o filho é cristão e é proibido falar com o cristão. E eles disseram: você acabou de torturar e matar a sua mãe. Eles mesmos, lá no Oriente, só pelo fato da mãezinha ter ligado para ele para ouvir a voz dele, e ele ser um cristão, eles a torturaram e a mataram e disseram: a culpa é sua, porque você é um cristão. Ser parceiro de Deus nem sempre é fácil, mas é glorioso demais, porque nós vamos para uma terra e uma pátria onde não há dor e onde não há sofrimento.
aonde não há dor e não há sofrimento. Eu não sei se os irmãos lembram daquela chacina que houve há alguns anos atrás, de alguns cristãos que foram decapitados no Egito. Correu o vídeo no mundo, os cristãos na beira da praia, tendo o pescoço cortado. Eles fazem isto pelo ritual dentro da religião, como se mata o cabrito no sacrifício para perdão dos pecados. Os infiéis também devem ser mortos no mesmo ritual, cortar o pescoço. Mostrei ali para vocês uma imagem de alguns pescoços cortados. Entrevistaram uma das mães daqueles que foram mortos. Já uma senhora, numa entrevista de uma emissora de rádio internacional, e perguntaram para ela, uma velhinha já cristã, o que a senhora faria com o algoz que cortou o pescoço do seu filho por ele ser cristão, se a senhora encontrasse ele hoje, tivesse a oportunidade de encontrá-lo, o que a senhora faria com ele? Sabendo que foi ele quem cortou o pescoço do seu filho só pelo fato de ser cristão, qual seria a sua reação? E aquela irmã, com uma voz mansa e suave, disse: eu o convidaria para ir à minha casa, ofereceria a ele um café com muitas iguarias, falaria do amor de Cristo a ele, porque ele não sabe o que ele fez. Meu filho está com Jesus e ele também precisa ir com Jesus. Será que dá para entender este amor? Será que dá para compreender este amor? É só quem conhece e é parceiro de Deus na sua missão. É só quem conhece e é parceiro de Deus nesta missão. O que você está vendo Deus fazer na sua cidade? O que é que Deus está fazendo aqui em Teresina? O que é que você está vendo Deus fazer no seu bairro? O que é que você está vendo Deus fazer no Brasil? O que é que você está vendo Deus fazer na África? Eu coloquei aqui na África. Veja o que Deus está fazendo. Não olhe os defeitos, não olhe os problemas. Isso tem em todo lugar. As pessoas estão olhando os problemas, os defeitos, as dificuldades, e estão esquecendo de olhar o que Deus está fazendo. Deus está realizando coisas extraordinárias. E é isto que nós precisamos propagar. As coisas erradas a gente resolve e deixa por aqui, mas a proclamação, o grito, o clamor é do que Deus está fazendo. Você quer ser parceiro nesta missão? Você quer ser parceiro nesta missão do que Deus está fazendo? Propagar, anunciar e falar as grandezas do reino de Deus na terra. Glória a Deus. Nós precisamos ser parceiros de Deus na missão para esta libertação. Aqui está o texto que nós lemos, a libertação de Israel do Egito e as suas implicações missionais. Quando nós lemos aqui, nós temos a origem da missão, o contexto da missão, o instrumento da missão, a esfera da missão e o poder da missão, conforme nós já vimos aqui. Nós temos aqui o contexto da missão, onde Deus envia. Para onde é que foi que Deus enviou? Onde Deus envia? Deus chama Moisés de um contexto de deserto e o envia para um contexto de cidade. Deus tira ele do deserto e manda para a cidade. Ontem nós vimos aqui que Filipe saiu da cidade e foi para o deserto. Então a forma e as maneiras de Deus trabalhar, nós impossível podermos mudar ou querer determinar. Não, é Deus quem determina, é Deus quem faz. E hoje a realidade é diferente, porque grande parte do mundo, da população mundial, mora em cidades. A pesquisa fala que no Brasil, em poucos anos, 80% da população brasileira
vai estar morando em cidades. Diz aqui o texto que nós lemos: e assim os israelitas construíram para o faraó as celeiros de Pitom e de Ramsés. Então Deus tirou Moisés, que estava no deserto, e levou para a cidade. E quais eram os desafios daquele contexto em que Moisés está sendo enviado? Um contexto de exploração. E é o que nós vivemos hoje, neste mundo, neste país, onde as pessoas são exploradas. Veja o que diz o texto aqui: estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. O contexto era opressor, e o mundo vive em opressão. O mundo vive oprimido, e é para este mundo que Deus está nos enviando. E eu não vou esquecer da plaquinha que talvez vai ser escrita e vai ser colocada no sair daquela porta: aqui começa o teu campo missionário. Porque o mundo está oprimido, as pessoas estão oprimidas. Qual era o outro contexto que eles viviam? Um contexto de tirania. Olha o que diz a palavra de Deus: e os sujeitaram a cruel escravidão. O mundo está nesta cruel escravidão. Escravidão das drogas, dos vícios, da prostituição. E veja ainda o que diz mais o texto: tornaram-lhe a vida amarga. Quantas pessoas em volta de você estão com a vida amarga? Foi imposto sobre eles árdua tarefa de preparar o barro, de fazer tijolo, de executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Os demônios estão escravizando as pessoas, a mente das pessoas estão escravizadas. Mas diz a palavra de Deus: eu vos dou poder, eu vos dou autoridade, eu vos envio com poder e com autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda sorte do mal. Diz o texto também que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Todo o contexto de escravidão, de vida amarga, de sujeição à escravidão, você tem autoridade para chegar lá, como mensageiro da mensagem que liberta e transforma e arranca o povo desta realidade. Qual era o outro contexto que vivia o povo? Quando nós olhamos aqui, era um contexto de... Um contexto de... Diz a Bíblia, lá no capítulo 1, versículo 15 e 16, quando Faraó dá a ordem, diz a Bíblia: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus que se chamavam Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-o. Se for menino, deixe viver. Então, os israelitas estão vivendo agora num contexto de morte. Assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades, celeiros de Pitom e Ramsés, dentro desse contexto de morte nas cidades. Vamos ver aqui outro contexto que eles viviam. Era um contexto de um certo dia, sendo Moisés já adulto, foi a um lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar dois hebreus. Um contexto violento é este o mundo que nós estamos vivendo, que
tipo de povo este contexto produz? Qual o tipo de povo que este contexto produz? Vai produzir o quê? Aqui vai produzir um impacto na vida espiritual, na vida física, na vida emocional e na vida social. Todos estes contextos que eu falei têm impacto espiritual. Quanta gente possessa, tem impacto físico, quanta gente doente, tem impacto emocional, nunca se tratou tanto. Problemas psicológicos da mente, das emoções, do coração, tem impacto mental, as pessoas estão perdendo o senso, e o impacto social é da pobreza, das dificuldades. Mas aqui nós temos o instrumento da missão. Deus sempre tem um instrumento que Ele vai usar, e todo contexto, todo lugar exige eu estou correndo aqui porque a aula aqui é de uma semana, mas nós vamos fazer ela em alguns minutinhos. Todo contexto exige uma resposta. E o que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Deus já estava dando a resposta dele. Em todo o contexto, Deus já tem uma resposta. Porque Deus trabalha adiantado. Deus trabalha lá na frente. Deus, diz a Bíblia, que fez o quê? Deus constatou. Deus constatou. Deus viu. Deus olhou. A Bíblia diz que eu tenho visto a opressão. Não pense que Deus não está vendo, porque Deus está vendo tudo. Todos estes ataques que eu mostrei hoje pela manhã, que estão acontecendo lá agora, todos estes corpos mortos, todas estas cabeças decapitadas, todos estes inocentes sofrendo, alguém pergunta: onde está Deus? Deus está vendo tudo isso. E Ele já está tomando providência. E Ele já está tomando providência. A Bíblia diz que Ele tem a sua iniciativa. O que acontece? Ele fica olhando apenas? Não. Por isso, desci para livrá-los. Deus vai descer. Deus vai descer. Por que Deus faz isto? Porque há nele uma indignação. Há uma indignação. Chega um momento em que Deus vai dizer o quê? Vai, pois, quando? Amanhã? Vai, pois, mês que vem? Vai, pois, quando aposentar? Vai, pois, quando juntar dinheiro? Vai, pois, quando os filhos casarem? Vai, pois, quando os netos chegarem? Vai, pois, quando tu estiver bem? Não, vai, pois, agora! Agora! Eu gosto de Jesus porque Jesus sempre teve senso de urgência. E a obra de Deus, o reino de Deus tem sempre urgência. Quantas vezes Jesus dava ordens, ou a Bíblia diz que imediatamente, de repente, agora, naquele exato momento, a obra de Deus tem urgência. Imediatamente, de repente, não cruze a perna e não fique esperando. Agora é a hora. Diga para quem está ao seu lado: é agora. Diz de novo, mas diga com fé, porque a ordem está ali. Vai, pois, agora! Estou pensando em me formar para daí eu começar. Você nunca vai começar. Mas eu preciso formar, preciso terminar meu estudo. Enquanto estuda, enquanto forma, trabalha para Deus. Faça alguma coisa para Deus. Realize algo para Deus. Estou esperando concluir algumas coisas aí para mim começar. Você nunca vai fazer. Onde você está, como você está, da forma que você está, é agora. É agora. É já. Já. Não é depois.
Já! Jesus disse o quê? Levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Agora, neste momento, Deus diz: chega, basta, é hora de acabar com esta opressão. E é Deus quem toma a iniciativa. Chega, basta, agora vai e tira o meu povo do Egito, porque vem a resposta de Deus. Eu vou correr aqui. O que é que Deus disse para Moisés? Eu o envio a Faraó. Eu o envio a Faraó. Moisés é o instrumento de Deus para libertar Israel. Chega, basta, é a hora de acabar com esta opressão. E é Deus quem toma a iniciativa. Oh, irmão, e quando Deus toma a iniciativa, está tomado. Eu desci. E Deus não desce para passear. Deus não desce para perder tempo. Deus não desce para fazer cócegas. Deus não desce para falar palavras aleatórias. Deus desce para resolver. Eu fico meio indignado com um monte de gente, de pregador, de gente que diz: ai, porque Deus falou isso. É tanta coisa às vezes que não tem nada a ver. Que Deus não perde tempo falando bobagem. Quando Ele vem para resolver. Eu desci, eu vim resolver, eu te envio e nós vamos resolver. Há uma palavra que Ele diz aqui hoje: eu desci para resolver. Eu vou repetir, ele diz para alguém: eu desci para resolver. Oh, glória ao nome do Senhor. Qual é o propósito deste chamado? Todo chamado ele tem um propósito, não é para você perder o seu tempo, não é para você passear. Qual é o propósito aqui? Tirar do Egito o meu povo, os israelitas. É a libertação do povo, o propósito missional desse chamado. E toda a ação deve ser missional, deve ser missionária, deve ser com a intenção e com o objetivo de libertar pessoas. Você não liberta microfone, você não liberta carro, você não liberta casa, você não liberta cachorro, você não liberta boi, você liberta pessoas que estão oprimidas. E Moisés teve neste chamado uma crise. Ele sofreu crise, porque todo mundo tem o seu momento de crise. A crise do chamado. Será que fui chamado ou não fui? Você sabe se você foi chamado ou não? Você sabe? Quem sabe que foi chamado aqui? Levante a mão e diga: eu sei que eu fui chamado. Todos foram chamados. Todos foram chamados. Quando você aceitou Jesus, você já recebeu a chamada. Porque Deus não chama para lugares, Deus chama para o trabalho, Deus chama para a obra. Quando você aceitou Jesus, você já foi chamado para trabalhar. Pastor, mas e o lugar, e a África, e a Índia, e a China? Isto é direção, não é chamado. Chamado, todos são chamados para a obra. Eu vos chamei, eu vos escolhi. E o lugar é direção, e é o Espírito Santo quem dá. O lugar muda, mas o chamado não. Se você é pedreiro aqui em Teresina, e se te mandarem lá para a China, você vai ser pedreiro lá na China. Mudou o trabalho? Não, mudou o lugar. Então falar de Cristo, fazer a obra, você faz aonde você está. Não precisa anjo aparecer, não precisa o pastor Reinério chamar você no gabinete e dizer: meu filho, fale de Jesus, tua obra, faça alguma. Não, você já foi chamado para trabalhar onde você está. E se Deus te quiser lá na China, lá na Arábia, lá na África, Ele vai direcionar através de uma visão, através de uma revelação, através de um profeta. Mas o chamado você já tem, que é para a obra. Tem muita gente até esperando, pastor Reinério, sentadinho no banco: estou esperando ser consagrado para mim começar a trabalhar. Estou esperando chegar no ministério.
é honra, é privilégio, Deus dá o ministério, mas trabalhar, fazer a obra de Deus, faça onde você está. No ônibus, na escola, no escritório, no carro, na escola, no cursinho, aonde você está, você é um chamado para fazer a obra de Deus. Moisés estava com crises desta chamada, crise dos projetos pessoais. Ele não sabia realmente o que estava acontecendo, porque a Bíblia diz que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Ele está ali sem saber o que vai fazer da vida. Meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Estou aqui perdido. Deus nunca deixa ninguém sem direção. Existe a crise da identidade. Moisés está ali perdido. Quando Deus aparece para ele, ele pergunta a Deus: quem sou eu para me apresentar a Faraó? Irmão, eu falei ontem aqui, ninguém tem condição de fazer nada, porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Quem é você? Quem é você? Você é um servo de Deus, é uma serva de Deus, lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Moisés está passando por uma crise de autoridade neste chamado, quando a Bíblia diz que respondeu ele ao Senhor: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Moisés está dizendo: eu não posso, e eles não vão crer, eu sou um coitadinho, quem vai me ouvir? Ei, a palavra da autoridade está na sua boca. A palavra da autoridade está na sua boca. Existia outra crise em Moisés, que era a crise da capacidade no chamado. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Irmão, quem nos capacita é Deus. Ele não chama ninguém capacitado, mas Ele capacita quem Ele chama. Não pense que você é o melhor, eu vou dizer a última bolacha do pacote, não. Ele vai chamar, Ele vai capacitar, Ele vai dar graça. Moisés está dizendo: eu não consigo, eu nunca tive facilidade de falar, eu sou tímido, eu não consigo falar bem. Deus disse: mas quem criou a boca do homem não fui eu. Quem criou a boca do homem não fui eu. Abre a tua boca e eu vou te encher. Abre a tua boca e fala, porque a palavra eu vou colocar na tua boca. Dá para ir mais um pouquinho e eu já encerro. Vamos para a esfera da missão, a libertação política. A esfera da missão fala da libertação política. A esfera da missão está relacionado com o lugar, com as pessoas e o que Deus te chamou para fazer. E neste contexto, ou neste sentido, não existe um lugar mais missionário do que o outro. Diga comigo: não existe um lugar mais missionário do que o outro. Porque onde houver um coração sem Jesus, ali está um campo missionário. E é por isso que o campo missionário começa a partir desta porta. Eles precisavam entender isto. Irmãos, o que existe são desafios missionais diferentes. Isto existe, mas não tem campo missionário diferente um do outro. Porque Jesus disse o quê? O que foi que Jesus disse? O campo é E o que você tem feito neste campo? O que você tem feito neste tempo? Nós precisamos entender que Deus conta conosco. Deus conta com a sua igreja. Deus conta conosco na parceria. E este é o tema desta palavra nesta tarde: sermos parceiros de Deus. E qual está sendo a sua parceria com Deus? Aonde é que você está trabalhando para Deus? Aonde é que você está servindo ao Senhor? Eu não tenho tempo aqui, eu encerro simplesmente com a última parte
desta palestra aqui sobre a obra missionária. Depois eu passo isso para os irmãos, mas existem 7 montes de influência que são muito falados hoje: família, religião, educação, mídia e tecnologia, entretenimento e negócios. Em qualquer lugar você pode ser parceiro de Deus na missão, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Quantos aqui desejam ser parceiro de Deus? Diga: Deus, conta comigo. Deus te abençoe.